Oi, Marias, bem-vindo ao nosso podcast. Esse é o nosso novo projeto e por aqui vocês vão ouvir muitas histórias boas. Essa primeira temporada serão 5 episódios e em cada episódio a gente vai abordar um tema diferente, contando tanto um pouco da nossa história quanto das clientes que estão no salão. E calma que tem muita coisa boa por vir. A gente vai falar sobre nossa história, né? Sobre transição capilar, autoestima. Saúde da mulher. Mas para começar, acho que para vocês entenderem como que a gente chegou aqui, vamos começar assim contando um pouquinho da nossa história. Então, Acho que a primeira coisa que muita gente pergunta é que nós somos irmãs? nós somos irmãs, mas nós não somos gêmeas. E eu sou a irmã mais velha. E tem uma diferença de idade aí legalzinha entre nós Vai, duas, uns mas 5 isso também é o anos. caso, não precisa falar. E falando um pouquinho mais assim sobre cabelo, é válido lembrar que nem sempre nós duas tivemos o cabelo cacheado. E nem sempre nós nos aceitamos totalmente como mulher preta. O cabelo foi principalmente na fase da adolescência, foi algo assim que, pra mim, particularmente, assim, incomodou demais. Tanto que eu usei química durante muito tempo. E hoje, olhando foto, eu vejo que eu nem tinha um cabelo bonito, eu só estragava o meu cabelo. Então, eu acho que é o primeiro ponto, assim, pra gente começar a conversar sobre isso. Sim, eu me inspirava em as minhas, assim, as artistas que eu era muito fã, era tipo Demi Lovato, Hannah Montana, gente, Miley Rebeldes. Cyrus, Rebelde. Então eram sempre mulheres brancas com cabelo liso. Então isso me atrapalhou um pouquinho em criar minha identidade na minha adolescência. E eu acho que isso foi até o que fez a Daphne, assim, querer realmente alisar o cabelo. Ela fazia progressiva, relaxamento, definitiva, tudo o que oferecia. É. E falava que o cabelo ia ficar liso, ela fazia. Ela ficava careca pra ficar lisa. Não, Verdade era essa. a minha primeira química deu muito errado. Meu cabelo quebrou, eu tive corte químico, meu couro cabeludo ficou muito danificado. Mas isso, gente, foi muito pequeno perto da minha vontade de alisar o cabelo. Tanto que eu alisei ele durante muito tempo e continuava retocando. Isso não fazia bem pra mim, mas eu queria me enquadrar ali no meio das pessoas que eu estava na escola. Eu nunca alisei o cabelo realmente. Eu só usava química de relaxamento pra tirar volume. Mas, na verdade, hoje olhando, eu vejo que meu cabelo não era, na verdade, nem liso, nem cacheado. Tanto que esse é um dos motivos pelos quais, assim, a gente não gosta de fazer solturas de cacho e relaxamento no salão. É mais por algo pessoal, assim, porque eu vejo o quanto danifica e o quanto é uma química agressiva. Então, isso foi um dos pontos, assim, que dentro do salão a gente decidiu partir para um outro ponto. E, por outro lado, também eu vejo que eu nunca tive coragem de alisar meu cabelo. Uma, porque minha mãe não deixava, ela não deixava nem eu pintar meu cabelo, que ela falava que meu cabelo era muito bonito e que uma criança, quando muda o cabelo, ela muda a personalidade. E eu achava que isso era uma grande besteira quando ela falava. Mas hoje, como mulher, eu entendo e eu realmente acho que isso faz toda a diferença. Tanto que uma mulher, quando ela vai no salão que ela faz o cabelo, a autoestima dela é outra, ela se sente mais confiante. Então, o cabelo, sim, cria uma identidade na vida da mulher. E também porque eu tive muitas referências. Eu nunca fui de muitas amigas. Nossa família é muito grande, muito mesmo, então eu tenho muitas primas. E eu lembro que eu vi elas se arrumando pra sair, pra ir pro samba, ou elas queriam ir pra aula de samba rock. Então são coisas assim que trazem muito a cultura negra. E aí eu via elas se arrumando pra ir pra eventos, Feira Preta, e eu queria participar daquilo. Então, muitas vezes, quando eu cheguei aí algumas vezes com elas, e aí eu via que quando eu tava dentro daquele ambiente eu queria volume. E eu não tinha. E eu acho que ali foi o ponto, assim, quando que eu comecei a me reconhecer o meu cabelo, assim, de verdade. Eu acho que você não chegou a participar disso, né? Não. Mas eu tava, assim, olhando algumas fotos em casa, fotos antigas, fotos nossas de casamento, formatura. Percebi que a gente sempre escovava o cabelo pra ir nesses tipos de evento. Era. E eu acho Ficar com o cabelo que arrumado. durante um tempo era isso. Usar o cabelo natural cacheado não significava estar arrumada pra você ir pra esses tipos de Sim. evento. Mas, gente, o engraçado era que nesses eventos, meu cabelo tava
liso no começo. E depois de um tempo ele já tava muito cheio, porque... E se tivesse piscina, então, Nossa, nem não, pensar. não dava. Se chover, piorou ainda. Aquela época que ia no banheiro pra molhar o cabelo, pra dar um jeitinho, porque não tava legal. E eu acho que foi muito também a falta de suporte, a falta de produtos. Sim. A gente não tinha muita opção. Não. Tinha aquele produto do Netinho, né, que a gente usava. Usou muito aquele produto, Dia da Princesa. Não era muito princesa, não, mas... E tem duas coisas que eu acho que vale lembrar também. Uma que, primeiro, quando fazia a escova, que nem você falou, o cabelo não ficava liso. E a gente queria escovar o cabelo pra ondular. Tipo, não tem muito sentido, porque alisar o cabelo pra enrolar... Então, tipo, eu não gostava mesmo do cabelo liso. Não, eu não gostava do meu cabelo no dia que eu fazia a progressiva, porque ele ficava extremamente liso, eu tinha a bochecha mais cheinha, então eu achava que aquilo não ficava muito legal. Eu gostava da progressiva, vai, uns 15, 20 dias depois. E você tinha a meta do cabelo longo, né? Que Sim, nunca crescia, eu queria que meu cabelo crescesse, só que em todas as fotos que eu estou com ele alisado, ele tava, tipo, na altura, assim, do peito e, tipo... com as pontinhas muito fininhas, até que eu decidi cortar ele bem curtinho. E logo depois disso veio a transição, então foi um processo. Sim, e um caso assim que eu acho muito engraçado e que é algo que eu lembro também, era que era tão marcante aquela coisa de ter o cabelo liso, de ficar extremamente liso, que aí quando a minha mãe comprou uma chapinha daquelas de ferro, e aí ela colocava a cadeira no meio da cozinha, ia esquentando, dividindo. E, gente, quando pegava no couro cabeludo, aquilo ardia extremamente. Mas a gente seguia plena pra poder ficar maravilhosa. E eu não passei por isso, gente, ainda bem. Então, meu trauma foi um pouquinho menor que o dela. Eu já ia no salão já algumas vezes. Eu acho que é isso. Ah, tem uma história que é muito importante. A gente ia num salão em que a gente passou por situações, gente, que hoje... Na época, a gente não deu tanta importância. Mas depois de um tempo, a gente parou pra pensar. E como aquilo foi... Eu não sei nem... Nossa, a gente ia lá e eu queria... Como aquilo não foi engraçado. Não acho que foi é a primeira palavra pra usar. A gente achou na época que aquilo era engraçado e realmente não era. Eu lembro que eu ia alisar meu cabelo. Gente, queimava muito, eu chorava, mas eu chorava quieta porque eu queria que o cabelo ficasse liso. Já ela, conta dessa história. Tem duas. Eu acho importante. Tentar ser breve. Eu lembro que eu tava escovando o cabelo, e aí eu comecei a me segurar na cadeira, porque a pessoa tava escovando com muita força. E aí eu reclamei, porque queimou a franja. Ele foi escovar assim pra frente... Aí ele falou, segura bem, segura firme, né? Segura firme. Que aqui é onde fica a senzala. É o pé na senzala. É o pé na senzala, eu tenho que libertar todo mundo. E aí, quando eu vi aquilo, tipo, todo mundo riu que tava no salão. Eu achei meio engraçado na hora, mas ao mesmo tempo, na verdade, eu fiquei envergonhada. E aí eu ri pra participar da situação. E eu acho que a segunda também foi um salão que uma vez eu fui fazer uma escova. E foi a última escova, gente. Depois desse dia eu falei, eu não entro mais em salão e eu vou aprender a fazer meu cabelo. Eu fiquei 6 horas dentro do salão pra fazer uma escova. E dentro dessas 6 horas, eu acho que pelo menos uns 5 profissionais passaram pelo meu cabelo, porque eu tinha muito cabelo. E aí eu vi que hoje eu vejo que ninguém queria fazer meu cabelo, mas na época eu fiquei envergonhada. Falei, ai meu Deus, saí de casa pra dar trabalho pra outras pessoas. E essa foi a última vez, gente, que eu fui no salão e depois eu comecei a aprender a mexer com o cabelo. E essas histórias... nos fizeram nos tornar mulheres que transformam a vida de outras mulheres. Então, o podcast é também sobre isso. Então, a gente vai contar sobre a nossa história e um pouquinho mais as histórias das mulheres que passam nas nossas vidas. Na verdade, a gente quer mostrar pra vocês o quanto a história de vocês se ligam à nossa, assim. É uma coisa só. No final, é uma coisa só. E o quanto é importante a referência trazer referências pra essa nova geração. E elas verem o quanto elas são lindas, são belas. E eu espero que vocês gostem. É isso aí. De cada episódio. Então, bora.